Fala pessoal, hoje eu vou trazer aqui um vídeo muito interessante que eu sei que muitos gostam, que é quanto que uma pessoa teria que ter investido para ter uma renda passiva de R$450. Primeiro de tudo, qual é a diferença, da renda passiva para renda ativa? Renda ativa é basicamente quando você tem que gastar o seu tempo, você tem que se dedicar a um trabalho para você conseguir ter uma renda. Então imagina só, no seu emprego você passa aí às vezes 8 horas por dia, dependendo da sua carga horária, e no final do mês você recebe um salário. Só que você só recebeu esse salário porque ao longo do mês você teve ali exercendo aquela atividade para poder ser remunerado por ela. Agora a renda passiva é quando você não precisa gastar o seu tempo, você não precisa se dedicar para aquela atividade para conseguir receber uma renda. Então vamos supor que você tem aí uma casa para alugar. Aquela casa ela vai mensalmente te gerar uma renda sem que você precise fazer nada. É claro que vai surgir uma manutenção ou outra, ou coisa do tipo, mas no geral, ao longo do mês, você não vai precisar estar dedicando o seu tempo para receber aquela renda. Você simplesmente vai receber ali aquela renda, porque o seu patrimônio, que é a casa, vai estar te gerando essa renda passiva. Então antes de seguir aqui com o conteúdo, se você é novo aqui no canal, meu nome é Wesley Santos e toda semana eu trago vídeos sobre investimentos e finanças para te ajudar a investir melhor. Então se você é novo, já se inscreva no canal e deixe o seu like se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Mas então vamos lá. Então assim, sendo sincero, e aqui no canal eu sempre sou muito transparente com vocês, para a pessoa ter uma renda passiva, no geral, ela precisa primeiro investir, precisa ter um dinheiro para a partir desse dinheiro, desse patrimônio, ela ter ali mensalmente uma renda. Então aqui a gente não vai falar nada de aposta esportiva ou qualquer coisa do tipo para te enrolar. Não, aqui é sinceridade. E qual é a questão? Muitas pessoas nesse momento podem desanimar, falando, poxa, não estou começando agora, não tenho nada, tudo mais. Mas assim, todo mundo tem que começar de algum lugar. Então você, vendo aqui os valores, vendo quais são as simulações que eu fiz aqui, você pode pelo menos ter um objetivo, ter uma meta, ter um valor que você tem ideia de quanto você precisa ter para gerar aqui essa renda. E esse valor de 450 é um valor que eu utilizei aqui para começar, mas é claro que se o seu objetivo é ganhar 10 vezes mais, você vai saber que você teria que investir 10 vezes mais do que esse valor que eu vou te mostrar. Então assim, é uma conta de proporção, Mas beleza, então aqui nós vamos dividir essas simulações em duas classes de ativos, que no geral são classes de ativos que consegue te gerar renda com uma certa frequência. A primeira delas são os fundos imobiliários. Então assim, aqui no canal já tem uma série de vídeos sobre fundos imobiliários, mas falando aqui rápido, para quem ainda não sabe, não entende muito bem o que é, os fundos imobiliários, ele é uma forma mais acessível e fácil de você investir em imóveis. Então quando você vê ali um fundo imobiliário na bolsa, você sabe que por trás daquele fundo imobiliário você tem aí uma série de imóveis e quando você compra uma cota desse fundo imobiliário, você está comprando uma partezinha daquele imóvel. Então, mensalmente, você também vai receber um provento, que é uma partezinha do aluguel que aqueles imóveis geram. Então, é por isso que os fundos imobiliários eles são tão procurados, quando a gente está falando aí de ter uma renda recorrente, de ter uma renda previsível. Porque ele é realmente como se fosse aí uma casa, que você compraria para alugar. Só que é muito mais acessível. Como eu vou te mostrar aqui, você consegue investir aí com 10, com 100 reais, você já consegue comprar uma cota e no mês seguinte já está recebendo aí a sua renda passiva referente a essa cota. E é claro, quanto mais dinheiro, quanto mais cotas você tem, maior vai ser a sua renda passiva. Então, beleza. Então a gente vai fazer aqui a simulação com os fundos imobiliários, mas é claro que quando você for montar a sua carteira de fundos imobiliários, você tem que montar uma carteira diversificada, como eu sempre falo aqui no canal. Você não pode pegar todo o seu dinheiro e colocar em um único ativo. Por melhor que pareça ser esse ativo, pode ser que venha dar algum problema, algum imprevisto, e aí, se você tem todos os ovos na mesma cesta, pode dar ruim. Então assim, é sempre importante diversificar. Para tentar simular aqui uma carteira de um fundo imobiliário, o que eu fiz? Eu escolhi dois fundos imobiliários, vou fazer a simulação com esses dois fundos imobiliários, que eles são fundos de fundos. E por que eu fiz isso? É para você só investir em fundos de fundos? Não, não é essa a ideia. É porque assim, eu vou te mostrar aqui que esses fundos de fundos, o que eles fazem é justamente juntar uma carteira de fundos imobiliários e quando você compra uma cota desse fundo de fundo, você nada mais está fazendo do que comprando uma série de fundos imobiliários. Então vem aqui que eu vou te mostrar para você entender. Então o primeiro fundo que eu vou mostrar aqui é o BCFF. E como a gente pode ver aqui, uma cota do BCFF está R$ 67,96
E o último rendimento que ele pagou por cota foi de 56 centavos. E se a gente for olhar, né, o preço sobre valor patrimonial do BCFF, atualmente ele está com desconto. A gente vê aqui que ele está negociando a 0,9, então isso significa que a cada R$1 de patrimônio do fundo, você estaria pagando 90 centavos. Então está com um certo desconto aqui, o que costuma acontecer, né, nos fundos de fundos, isso é relativamente normal. E aí o que eu quis dizer, né, com aquela questão de carteira? Se a gente olhar aqui na carteira do BCFF, vejam só, aqui ele tem uma série de fundos imobiliários, né, que ele lista o top 20, né, que ele está posicionado. A gente vê que ele tem BTCI, que ele tem o Canip, BTLG, ele tem o CPTS. Então o que isso quer dizer? Que esse aqui é um fundo imobiliário, né, o BCFF, que dentro da carteira do BCFF, ao invés de ele mesmo comprar imóveis, ele não faz isso. Ele compra outros fundos imobiliários. E aí sim, esses fundos imobiliários que estão aí dentro da carteira do BCFF, eles vão ter ali os imóveis que vão gerar a renda para esse fundo imobiliário. E lembrando mais uma vez, isso não é uma recomendação de compra. Eu escolhi esse ativo aqui para fazer uma simulação, porque dessa forma aqui, com um único ativo, eu já tenho aqui uma simulação de uma série de fundos imobiliários. Mas então vamos lá. Então se a gente olhar aqui, né, o rendimento do BCFF, a gente vê que tem uma certa regularidade, né, que ao longo dos meses, no geral, ele já entrega 56 centavos há alguns meses, né, teve um mês ou outro que ele entregou aqui um pouco acima, 60 centavos. Então a gente pode adotar justamente aqui essa rentabilidade que ele nos mostra, que é de 9,89% ao ano. Então a pessoa que nos últimos 12 meses investiu em BCFF recebeu aí somente dos proventos, né, somente de renda passiva, isso ainda não considerando, né, a valorização ou desvalorização da cota. Mas ela recebeu somente de renda passiva 9,89%. Então vamos fazer aqui essa simulação. Então se a gente pegar aqui, né, no nosso primeiro caso aqui do fundo imobiliário, que a gente vai simular, o valor de R$450 por mês significaria que ao longo do ano a gente teria R$5.400. Então olha só, você estaria recebendo ao longo do ano R$5.400 sem precisar fazer nada. Então vamos pegar aqui essa rentabilidade do BCFF, que é de 9,89, e a gente chega aqui no valor de R$54.600. Então veja só, com esse primeiro fundo imobiliário, né, que a gente está simulando aqui, a pessoa que tivesse R$54.600 já estaria recebendo mensalmente R$450 de renda passiva. E aí pegando aqui um segundo exemplo, que também é um fundo de fundos, que é o KIZU 11. Então, na data em que eu estou gravando esse vídeo, uma cota do KIZU 11 está R$ 7,86. Então veja só, com R$ 8,00 aí, né, você já consegue começar a investir, já consegue começar a gerar uma renda passiva. Aqui no último mês, esse fundo entregou de rendimento 7 centavos por cota. Então a gente vê aqui que ele está aí com preço, né, sobre valor patrimonial de 0,96, né? Então lembra daquela relação que a gente fez. Isso significa que a cada R$1 de patrimônio, você está pagando 96 centavos. E se a gente olhar aqui para a carteira, né? Vamos olhar aqui para a carteira do fundo imobiliário, a gente vê aqui uma série de fundos que ele tem na carteira. Então a gente tem aqui MXRF, HGRU, KNRI, XPML. Então tá vendo? Com um único fundo imobiliário, comprando uma cota, você já está levando indiretamente praticamente aqui uma série de 30 ativos que vão estar te gerando renda, né, dentro dessa cota. Então, por si só, o fundo de fundos ele já é uma forma de você conseguir diversificar, né, com pouco dinheiro. Então essa aqui é a carteira do KIZU 11. E se a gente olhar aqui o que ele entregou de resultado, né, para o cotista, a gente vê que ele é um fundo relativamente novo, né, que a gente tem os resultados desde 2020, e ele vem entregando por volta aí de 7 centavos. Teve um mês ou outro aqui que ele entregou mais, por exemplo, 10 centavos aqui em junho de 2022, teve aqui 9 centavos em dezembro de 2022, mas então a gente pode usar de novo, né, aqui o parâmetro dos últimos 12 meses. Então aqui,
nos últimos 12 meses, quem investiu em Kizu 11 teve uma rentabilidade de 11,70% somente dos proventos, né? Somente dos dividendos que esse fundo imobiliário gerou para o cotista. Então vamos fazer a simulação, né, com essa taxa de 11,70. Então a gente vê aqui de novo aqui o mesmo valor, né, de R$ 450 e a renda anual de 5.400. Então vamos usar aqui a taxa de 11,70. Então 11,70 vai nos dar um resultado de R$ 46.153. Então, nesse caso aqui, quem estaria investindo em Kizu 11, se essa pessoa tivesse, né, investido R$ 46.153, ela teria uma renda mensal de R$ 450. Então, assim, aqui nós fizemos a simulação com 2 fundos imobiliários, um deu aí por volta de 46 mil, o outro deu por volta de 54, para a gente ver que entre esse valor a pessoa já vai começar a ter uma renda passiva aí em torno de 450. E assim, mais uma vez, você pode até estar pensando, poxa, mas é um valor alto, ainda não tenho esse valor. Mas pessoal, quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de um projeto de longo prazo. Então é claro que se você está começando agora, você não vai ter esse dinheiro de um dia para o outro. Mas investindo mensalmente, com consistência, você vai chegar lá. E é claro que para você chegar lá, primeiro você tem que saber, né, onde você quer chegar. Então esse aqui pode ser um ponto de partida para você. Você saber qual é o valor de renda que você quer ter mensalmente, estabelecer primeiro um objetivo, né, de quanto que você quer alcançar. Mas então beleza, agora que a gente já falou aqui dos fundos imobiliários, a gente vai para a segunda classe de ativos, que são as ações. E ações nada mais são do que participação em empresas. Então, na prática, como que funciona? Quando você compra uma ação, você está comprando ali, né, uma pequena parte em um negócio, em uma empresa. E os lucros que essa empresa gera com a atividade ali que ela exerce, parte dos lucros pode ser reinvestido ali no próprio negócio, né, para poder expandir a operação, poder aumentar o faturamento, e parte do lucro pode ser distribuído aí para os cotistas, né, para os acionistas da empresa. E quando a gente está falando de ações, diferente dos fundos imobiliários, as ações elas não têm aí uma data certa, né, para pagar aí os proventos, para pagar os dividendos. Inclusive, tem empresas, né, que são empresas de crescimento, que ela não costuma pagar dividendos, porque todo o lucro que ela recebe, ela reinveste na empresa para a empresa crescer. Então, no geral, quando a gente fala de dividendos, as empresas que vão pagar com uma maior frequência são aquelas empresas que já tem um porte considerável, né, que já tem uma fatia considerável do mercado, e isso faz com que, ao invés de ela reinvestir no negócio, vale mais a pena ela distribuir esse lucro para os acionistas. E é nesse momento que você, como acionista, recebe os seus dividendos. E é claro que, assim como nos fundos imobiliários, quando a gente fala de empresas, você tem que sempre buscar diversificar o seu investimento. Então aqui eu separei uma carteira teórica de ações que pagam dividendos com frequência, mas não é para você tomar isso como regra, não é para você pegar isso aqui como dica de investimento, não é isso. Meu objetivo aqui foi separar algumas ações que pagam dividendos para a gente ter um número, né, para a gente se basear, para a gente conseguir fazer a simulação com alguma coisa e não partir simplesmente aí do achismo. Então aqui as ações que eu escolhi foram Taesa, Itaú, Klabin, BB Seguridade e Energias Brasil. E para ter uma simulação mais próxima do real, eu não peguei simplesmente, né, o quanto que essas empresas pagaram no último ano. Porque diferente dos fundos imobiliários, nas empresas tem uma variação muito grande, né, de um ano para o outro do quanto a empresa paga. Então o que eu fiz? Vou usar aqui como exemplo a Taesa. Então aqui a Taesa, pode ver que no último ano, né, nos últimos 12 meses, ela pagou 17,44 de dividendo. Mas eu não peguei esse número, né, porque senão aí ia estar fácil demais, né? O que eu fiz? Eu vim aqui no histórico, né, de Taesa, então aqui no caso leva em consideração desde 2012, então aí tem praticamente, né, 10, 11 anos. Então eu peguei esse histórico e peguei a média desses anos. Então a gente tem uma média no caso de 11,62%. Isso já deixa a simulação, né, um pouco mais realista. Porque se eu pegasse aqui ó, os 17%, ia estar muito acima dessa média. Aí vamos supor, você faz a conta, né, considerando aí o melhor cenário, aí chega um ano em que a empresa não distribui tanto e sua renda já cai lá para baixo. Então não é essa a ideia, né? Então peguei aqui um rendimento realista. Mas então beleza. Então peguei aqui essas 5 empresas e essas 5 empresas, né, uma pessoa que montasse uma carteira com essas empresas aqui, lembrando que não é uma recomendação de investimento, ela teria uma média de dividendos anual de 6,35%.
Então vamos fazer uma simulação com esse número aqui. Então 6,35% daria um resultado de R$ 85.039. Então, para uma pessoa que montasse uma carteira de ações, dependendo das ações, né, que ela vai escolher, ela teria que ter aí um total de R$ 85 mil para ter uma renda passiva mensal de R$ 450. E lembrando que no caso das ações, elas não pagam todos os meses, né, igual aos fundos imobiliários. Então é por isso que a gente montou aqui uma renda anual, né, que no caso aqui é de R$ 5.400, porque ao longo dos 12 meses que as ações vão pagar esses dividendos, daria uma média mensal dos 450, que é o que a gente está fazendo a simulação aqui. Mas isso não significa que as empresas vão pagar todos os meses. Então assim, qual é a vantagem, né, de cada um? Os fundos imobiliários, você tem uma vantagem que é a previsibilidade que os fundos imobiliários te oferecem. Porque no geral, os fundos imobiliários, eles investem em imóveis. E como nós sabemos, os imóveis, eles têm uma estabilidade muito grande, né? Muito dificilmente você vai ver aí um imóvel perdendo valor ao longo do tempo ou alguma coisa do tipo. Então, você investindo em fundo imobiliário é como se você tivesse investido em imóvel. Então você tem uma renda mais previsível, tanto é que os fundos imobiliários pagam todos os meses. Agora, quando a gente fala de ações, né, quais são os pontos positivos? É claro que por você estar investindo em uma empresa, você tem aí um risco um pouco maior, né, que é o risco de operação dessa empresa. Mas pensa comigo, uma empresa ela está sempre aí reinvestindo, né, no negócio, está sempre buscando por novas tecnologias. Então, a probabilidade dessa empresa, né, aumentar de tamanho, aumentar sua receita é muito maior do que os fundos imobiliários. Então, investindo em ações, você tem uma chance, além de receber, né, esses dividendos, de você ter uma multiplicação muito maior, né, no valor aí da ação que você comprou. E é o que faz sentido, né? Se a gente parar para pensar que as empresas alugam imóveis, faz muito mais sentido o lucro e a receita das empresas crescerem mais do que o valor do aluguel, né? Se o aluguel crescesse mais do que a receita da empresa, ia tornar o negócio inviável. Então é por isso que no longo prazo as empresas tendem a remunerar mais do que os fundos imobiliários. Mas o bom do investimento diversificado é que você pode ter os dois na sua carteira, tanto fundos imobiliários quanto ações. Mas então por hoje o vídeo foi isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você também vai gostar desse vídeo que eu vou deixar aqui do lado. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e até o próximo vídeo.